Olá, eu sou o Gino Pulitini, ortodontista, especialista, mestre e doutor em ortodontia. Sou professor de curso de especialização há mais de 20 anos, milito nessa área de ortodontia há muitos anos e tenho esse compromisso de a gente trocar informações, de transmitir, de transferir informações. Às vezes o conteúdo, dependendo chega primeiro numa instituição, depois chega no professor que está na instituição e posteriormente vai chegar em alguém no consultório. Então eu tenho esse compromisso em tentar transmitir para vocês o que eu tenho recebido de conteúdo interessante, vários assuntos importantes da nossa ortodontia. Cada tema que é complexo, dentro de um conteúdo que a gente vai passando gradativamente, aprofundando mais o nível desses assuntos ao longo dos nossos bate-papos. Acompanhe meus conteúdos nas minhas redes sociais. Um tema bastante relevante para o momento é abordar o bruxismo, o apertamento. Bruxismo, que todo mundo conhece. Bruxismo, o dentista fala bruxismo, fala apertamento. Dados da OMS nos informam que 84 milhões de brasileiros, dados atuais, fazem bruxismo. É um dado alarmante. Principalmente agora com a pandemia, com certeza esse quadro aumentou. Eu tenho recebido pacientes no consultório que não faziam apertamento e hoje, por mil problemas sociais e problemas de trabalho, afetivos, etc., estão fazendo apertamento. Na realidade, o apertamento, o bruxismo, ele é multifatorial. Ele tem vários agentes causais, mas o que mais nos interessa é que o bruxismo ou o apertamento ele vai produzir uma destruição de toda a estrutura dentária e articular. Isso aqui que é relevante para o dentista. Então, se você deixar um paciente ficar fazendo apertamento toda noite, quase toda noite, 3 vezes por semana, o que for, ou X vezes por mês, ele vai produzir um desgaste dentário grande, fraturas dentárias, fraturas de prótese, e etc, 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 etc. Problemas periodontais, problemas articulares. Então, um dos grandes fatores que é o gatilho, que a gente fala que é o gatilho que dispara isso, é o fator emocional. O fator emocional é que é o grande gatilho. A gente está vivendo num ambiente estressante, a gente recebe informações estressantes todo dia, de violência, de trânsito, agora da pandemia, de vacinas, etc. Isso tudo cria, querendo ou não, cria um nível de estresse em cada um. E você bota para fora, é o que eu costumo explicar para os meus pacientes. Tem paciente que tem insônia, tem paciente que tem gastrite, tem paciente que tem perda de apetite, tem paciente que tem apetite demais, tem paciente que faz apertamento e tem outros pacientes que tem tudo. Tem insônia, tem apertamento, etc. É como o sistema coloca para fora aquilo que está danificando, ou seja, o nível de estresse, você libera um monte de hormônio na corrente circulatória, um monte de substância, principalmente o hormônio do estresse, que é o cortisol, e que você precisa botar para fora. Então você bota para fora como? Você bota para fora, nesse caso, que é o nosso tema, apertando os dentes. Então você pode apertar, como você pode ranger. O que é mais prejudicial? Os dois são tão danosos quanto. Tá? Tanto o ranger clinicamente ele vai produzir mais desgaste dentário, mas o apertamento ele vai produzir riscos de fratura. Por quê? Porque quando o sistema manda você apertar, e via de regra você alguns pacientes, nem todos, percebem durante o dia, a média não chega a 40% dos pacientes que fazem apertamento noturno, fazem apertamento diurno, mas não percebem. Alguns percebem e relaxam, mas à noite você não. Imagina você estar dormindo e você está com uma posição de mandíbula, com a mão embaixo do teu queixo, que não é a posição que você mastiga. Então o sistema manda você apertar. E você aperta não tocando todos os dentes, você aperta tocando 2 ou 3 dentes. E a força de apertamento, isso a literatura dos informa, ela chega a ser 10 vezes mais intensa do que a força de mastigação normal. Então é uma força ultra intensa. E aí você aperta em 1, 2 dentes. O que pode acontecer nesse dente? Faz uma trinca. E aí o paciente vai tomar o café da manhã, ele toma o café da manhã
e vai comer um pão de forma e sai um pedaço do dente comendo o pão de forma. Aí ele chega no teu consultório e fala assim, doutor, quebrei o dente comendo pão de forma. Aí você olha e fala, pão de forma não quebra dente de ninguém. A gente sabe que é um exemplo que ele fez um apertamento não cêntrico e fraturou o dente. Então essa consequência, e isso é um joguinho, aquele joguinho de dominó que vai uma pecinha derrubando a outra. Você sobrecarrega um dente, esse dente fratura, você às vezes não tem condição de reparo, você extrai esse dente, a sobrecarga vai para um outro, mas a área é menor, então você sobrecarrega mais esse dente tende a se perder mais rapidamente e assim vai. Aí você tem a perda contínua de dente por causa desse esforço exagerado. Então o bruxismo, ele deve ser encarado como um grande problema na área de odontologia. A gente pode realmente tratar esses pacientes, é um tratamento também de várias abordagens, mas que a odontologia ela tem um papel fundamental para a preservação do sistema estomatognático, que são os dentes, senão o paciente não consegue mastigar. Então você vai ter que fazer um trabalho de relaxamento muscular, de eliminação de tensão desse paciente. O que você pode fazer para ele liberar tensão? Ele está muito estressado porque trabalha no mercado financeiro ou trabalha na área de saúde, tem que procurar um auxílio de um profissional competente, um psicólogo, um psiquiatra, às vezes tomar um ansiolítico para poder melhorar o nível de adrenalina dele, melhorar o conforto do sono e ele conseguir dormir com uma qualidade melhor. E a nossa parte é preservar o sistema, usar algum dispositivo interoclusal, na realidade o dispositivo de eleição é a placa interoclusal, de modo que você não adianta só colocar a placa, isso é que é muito importante. Eu não gosto de falar placa, que é um nome muito pequeno, é um dispositivo, é um tratamento. Na realidade, você tem que fazer ajustes cêntricos nessa placa. Não adianta você colocar a placa e mandar o paciente embora do consultório. Ele vai criar, por desgaste, regiões de interferência. E essas regiões de interferência produzidas pela placa vão produzir prematuridade, vão produzir movimentos musculares exagerados, vão produzir espasmo na musculatura e esse paciente também vai desenvolver algum apertamento ou dor muscular. Então a placa ou dispositivo interoclusal ele deve ser usado, mas com o acompanhamento do ortodontista ou do dentista, de modo que você faça periodicamente ajustes cêntricos nessa placa. Acompanhe esse paciente. Eu normalmente, até para orientar os pacientes, na superfície de contato oclusal, na placa, eu passo uma lixinha e deixo fosco, propositalmente fosco. Ela vem toda polida do laboratório, mas eu deixo ela totalmente fosca no contato cêntrico. Para que isso? Se o paciente fizer apertamento, ele vai fazer tanto atrito que ele vai produzir brilho, ou às vezes marca nessa superfície. E aí é um dos motivos de eu mostrar isso para o meu paciente. Olha, você fez um apertamento grande, você continua apertando, vamos trabalhar esse outro lado emocional. Como é que você está? Você está muito nervoso, está muito ansioso? Vamos trabalhar esse outro lado. Então, é um trabalho de qualidade. Esse paciente, quando você consegue melhorar esse tipo de abordagem, de tratamento, ele dorme melhor, ele relata isso, minha noite é melhor, não consigo mais dormir sem a placa, só durmo com ela, não consigo mais ficar sem, eu me sinto mais seguro, me sinto mais confortável. E é isso mesmo. Existe um protocolo para a confecção dessa placa, em relação à distância interoclusal, em relação à produção ou não de guias, a espessura desse material. É comum, às vezes, a gente receber pacientes no consultório com, eu já fiz tratamento articular, de tratamento de apertamento e tenho esse tipo aqui de placa. Aí você vai olhar a placa, é uma placa de silicone, é uma placa mole. Tratamento, você não pode usar nenhum dispositivo interoclusal mole. Eu sempre brinco com os pacientes, falo assim, vem cá, quando você coloca alguma coisa na boca mole, você aperta ou relaxa? Eles falam, eu aperto. Então toda vez que você colocar uma placa de silicone na sua boca, você vai apertar. E tudo que você quer, o que a gente quer, é que você não aperte. Então tem que ser uma superfície dura, quase tão dura quanto o seu dente.
de modo que quando você tocar nessa superfície, o sistema proprioceptivo ou sensitivo, ele entenda que você está tocando no dente. E aí você informa o cérebro informa o teu músculo, neurônio aferente, volta ao neurônio motor, músculo, relaxa porque você está tocando no dente. E aí você, com o passar do uso, você começa a produzir miorrelaxamento. E aí você começa a ter conforto muscular e o conforto articular com o uso prolongado. Alguns pacientes vão ter que usar o dispositivo a vida toda. Então são pacientes que não vão conseguir controlar o emocional. Estão sempre estressados, trabalham num ambiente estressante, então esses pacientes vão ter que usar o aparelho, o dispositivo, a vida inteira. Eu brinco a vida inteira e mais 10 anos, né? A gente sempre brinca isso, tem que usar sempre. Outros não, vão conseguir controlar, vão procurar meditação, vão procurar conhecer o estado emocional. Eu estou num momento muito nervoso. O que a literatura nos informa? Qual é o melhor benefício que a gente pode fazer? É medicação? Não, medicação é aquele problema da dependência. Então, quando você toma um ansiolítico, se você ficar dependente desse ansiolítico, você não consegue mais remover. Então tem que ir desmamando. Você toma num momento mais agudo e depois você vai diminuindo a dosagem até você eliminar. O que é bom sempre? É o que eu oriento os meus pacientes. Exercício aeróbico. É o melhor medicamento, vamos dizer assim, que não é droga, mas é o melhor caminho que você possa para você não entrar na medicação, para você botar para fora as suas tensões. E no mínimo 20 minutos. Só depois de 20 minutos você começa a liberar as endorfinas, as serotoninas, que são relaxantes musculares, são analgésicos, anti-inflamatórios naturais. E aí você consegue ter aquele prazer de que o pessoal vai na academia, poxa, que beleza, fui na academia, estou relaxado, estou tranquilo. Exatamente isso. Então você tem que encaminhar, orientar as pessoas, orientar seus pacientes de modo que eles façam alguma atividade física. Tem que buscar. Senão, eles vão ter que entrar numa medicação. E aí com o risco de ficar com dependência química em relação ao medicamento utilizado. Continuando o nosso assunto, a parte que a gente precisa observar muito é o problema respiratório dos pacientes. Como é que os pacientes estão respirando? Se estão respirando pelo nariz, se estão respirando pela boca, se esse problema da respiração oral é decorrente de uma atresia óssea ou de um hábito vicioso. Na grande maioria das vezes, esse hábito de respiração bucal ele vai incorrer numa diminuição do crescimento transversal maxilar. A maxila, transversalmente, ela vai ficando cada vez menor em relação ao crescimento da face e em relação ao crescimento mandibular. O que a gente precisa avaliar? Se essa atresia já está impactando no processo de respiração nasal desse paciente, porque ele faz muito esforço para poder respirar pelo nariz. Se ele faz isso, é sinal de que as vias aéreas estão pequenas ou atresiadas. Pode ser algum desvio de septo, pode ser um problema de adenose, pode ser um problema de amígdala. Esses problemas respiratórios, nos dias atuais, eles têm ocorrido com mais frequência, porque a gente vive num ambiente muito mais poluído, né? As crianças hoje têm bichinhos em casa, gato, cachorro, bichinho de pelúcia, então às vezes produzem alergia à poeira, alergia ao clima, alergia à temperatura, fica muito tempo no ar-condicionado ou no calor excessivo, faz aquela troca, fica resfriado com mais frequência. Com isso, você tem um agravamento dessa situação respiratória. O ortodontista ele tem plena condição de intervir no momento certo para produzir uma recuperação da condição ideal de respiração, que é no período de crescimento dessa pessoa, desse jovem, né? A gente intervir isso. Então, identificado, como é que a gente identifica clinicamente? Primeiro, justamente pela respiração bucal. Primeiro contato. E se você tiver uma radiografia, avaliar as vias respiratórias do seio maxilar, seio nasal, se tem desvio de septo, se os seios estão congestionados. E clinicamente, se você tem uma atresia, uma diminuição da distância transversal da maxila em relação à mandíbula, às vezes até com cruzamento.
Pode ser um cruzamento dentário, como pode não ter cruzamento dentário, mas ter um cruzamento ósseo, tem inclinação dentária que compensa isso. Essa avaliação é de suma importância para se produzir um tratamento de expansão rápida dessa maxila, ou seja, a gente vai recriar a condição ideal daquele paciente, aumentando o diâmetro transversal e melhorando a passagem de ar desse jovem, durante o período de crescimento desse jovem, recuperando a condição ideal de respiração. É um procedimento seguro, é um procedimento teoricamente bastante simples, que precisa de um acompanhamento cuidadoso do ortodontista, mas é um procedimento tranquilo, de nossa conduta clínica normal. Em 15, 20 dias você já tem um resultado satisfatório dessa expansão rápida. Você pode usar expansores fixos. Hoje você tem os expansores que são presos em parafusos, para pacientes adultos, que é os parafusos ortodônticos. E você tem o que é o tradicional, que são os expansores que são fixados nos dentes e usam os dentes como ancoragem para se produzir a expansão. Ela pode ser feita tanto em dentadura descida quanto em dentadura permanente. O ideal é identificar o problema, quanto mais rápido você corrigir, melhor, porque você vai ter menos efeito colateral. Qual é o ganho disso? É um ganho, eu sempre falo isso, é um ganho de saúde. É um ganho de saúde porque você melhora a respiração e a respiração é tudo. Você consegue melhorar a frequência cardíaca, você consegue melhorar a oxigenação cerebral. Então, algumas crianças têm dificuldade de concentração. Por quê? Porque quando se concentra demanda mais oxigênio, mas ela não tem porque respira mal. E aí você começa a ter dispersão dessa criança. Então são aquelas crianças rebeldes, são crianças que não se concentram, são as famosas crianças bagunceiras, que não ficam paradas em lugar nenhum. Na realidade, o sistema exige que elas se movimentem para poder aumentar o batimento cardíaco, para levar mais oxigênio para o cérebro. Essa que é a realidade. Mas com isso, a gente carrega uma sobrecarga cardíaca, uma alteração de postura, uma alteração de todo o nosso corpo para se adequar a uma dificuldade respiratória. O que é legal, o que é interessante nisso? Interessante que existe uma cultura, eu sempre falo isso, existe uma cultura que vem assim de anos, de décadas, que quando a criança tem um problema respiratório, ela é o melhor exercício para você encaminhar a criança para fazer é natação. Mande para a natação, eu sempre brinco, é para morrer afogada. Literalmente esse é o caso, vai morrer afogada. Por quê? Se ela está respirando mal, como é que você vai mandar a criança fazer o exercício para aumentar a respiração? Vai continuar respirando mal. Então o primeiro conselho que eu acho que a gente tem que identificar, é identificar realmente a diminuição do processo maxilar, no sentido transversal, e atuar expandindo. Expandiu, melhorou-se a respiração. Você vai criar uma condição de respiração natural. A partir daí, você vai fazer o quê? Pode fazer uma fonoterapia para potencializar o processo respiratório nasal, porque ele adquiriu um hábito de respiração oral. Você potencializa a respiração nasal com fonoterapia. E aí sim, a partir daí, você encaminha o paciente para se exercitar. Aí não tem problema nenhum. Mas antes disso, o ideal é não fazer, porque você vai sobrecarregar principalmente o coração. Vai respirar mal e você vai ter uma sobrecarga. E esse problema é um problema que o jovem ele vai crescendo e vai carregar isso para a vida adulta. Ele vai ficar lá nos seus 30, nos 25, 30, 40, 50, o que for, ele vai ser um respirador bucal. Esse paciente tem uma grande chance de ser um paciente apneico lá na sua vida futura. Ele vai ter bloqueio de respiração durante o período de sono, apneia obstrutiva de sono. Então ele vai ter obstrução. Esse problema de apneia obstrutiva de sono é um outro problema grave. Em alguns países é tratado como epidemia. Na Alemanha, por exemplo, fizeram um estudo, 18 milhões de alemães fazem apneia. Eles tratam lá como se fosse uma diabetes, uma hipertensão. É um problema de saúde pública. Aqui no nosso país ainda não, a gente não tem dados específicos. A gente sabe
que a apneia, pela nossa sociedade, é tratada até como brincadeira, né? Aquela pessoa que ninguém gosta de dormir com essa pessoa, que ela está roncando muito, ela vibra demais à noite, treme e se mexe muito, se debate e tem o movimento das pernas e muda de posição na cama, etc. Então ninguém gosta de dormir com essa pessoa, mas não relatam a importância do diagnóstico e de tratamento desse problema, que é um problema de saúde grave. O paciente apneico, ele vai desenvolver esse processo de obstrução de vias aéreas, é uma coisa interessante, porque você está dormindo, você entra num sono, você começa com sono superficial, quando você entra em sono profundo, que você relaxa, que é a hora de você relaxar e descansar, você relaxa a musculatura, a mandíbula caminha para trás e fecha a passagem de ar. Fechou a passagem de ar, ele para de respirar, o cérebro fica sem oxigenação e logo depois ele volta a respirar. Então ele faz isso várias vezes, é identificado no exame de polissonografia, mais precisamente. Mas o que é importante nisso? É que imagina você está dormindo lá com o coração batendo devagarzinho, 65 batimentos por minuto, lá, tranquilo, você está lá dormindo. De repente você para de respirar, fez o bloqueio, aí o coração diminui um pouquinho, e aí o cérebro fica sem oxigenação, coração, estou sem oxigênio, bate mais rápido porque eu estou sem oxigênio, aí automaticamente você sai de 65 batimentos e vai a 120, em fração de segundos, aí você vai lá em cima, chega a 120 batimentos, e depois você volta aos 65. Para de novo. E assim você faz a noite inteira, várias noites por semana, várias noites por mês. Chega uma hora que o que mais acontece, a literatura também nos informa isso, que você às vezes dormiu bem aquela noite, porque isso é um grande problema, você dorme, mas você não descansa, não é um sono reparador. Então a queixa do paciente apneico é a queixa que ele está sempre com sono, está sempre sonolento, ele onde para, se ele for ligar a televisão ele vai dormir, se ele for andar de carro ele dorme, se ele for escutar música ele dorme, se ele ficar parado sem se mexer, sem fazer nada, ele também está dormindo. E ele tem um baixo rendimento na sua vida social e profissional, ele está sempre cansado. Então esse paciente, por exemplo, ele dormiu, naquela noite, porventura, ele dormiu bem, ele dormiu razoavelmente bem, ele acorda de manhã, é aquele dia que ele acordou, poxa, dormi melhor. E é o dia da ginástica dele, vou jogar tênis hoje é o meu dia de jogar tênis. E ele vai para o clube lá jogar o tênis dele. Todo dia ele joga 30 minutos de tênis porque ele não estava aguentando, nunca aguenta, não tem condicionamento para isso. Mas naquele dia ele dormiu bem, está bem disposto, ele vai jogar tênis. E aí naquele dia, ele, em vez de jogar 30 minutos, ele joga 2 horas e meia de tênis. Aí sobrecarrega o coração, que já estava sobrecarregado, e acaba infartando. Então, a grande maioria dos infartos, né, de miocárdio de pacientes apneicos é até às 10 horas da manhã. Eu acho que essa é uma das explicações que eu posso passar para vocês em relação a isso, justamente porque o paciente sobrecarrega já um coração altamente sobrecarregado. Então é um outro caminho muito interessante da odontologia. A odontologia pode trabalhar com a medicina do sono, pode trabalhar muito próximo disso, né? A ortodontia, o ortodontista que pegou esse viés, ele tem conhecimento para isso, para você confeccionar determinados aparelhos intrabucais que vão possibilitar uma posição mais anteriorizada da mandíbula, evitando que essa mandíbula, quando você entra em sono profundo, ela recue, feche e oblitere a passagem de ar. Então você usa um aparelho, você pode usar isso, como pode usar o CPAP, aquela máscara, né, que você usa com bombeamento, aí já com pressão de ar. O grande problema do CPAP que os pacientes eles relatam é ressecamento de vias orais, resseca, embora tenha CPAP que tem umidificador, mas mesmo assim resseca. Às vezes até com dificuldade de fonação, resseca cordas vocais, fica com dificuldade de fonação.
Além do problema de você ter que levar o CPAP na tua viagem. Então, tem que levar a máscara, o tubo, o equipamento na tua viagem. Eu vou para Portugal, meu amigo, tem que separar uma parte da tua mala para você carregar aquele equipamento que pesa lá 3, 4, 5 quilos ou mais. Tem que levar na tua mala. Podendo não usar o CPAP, você usar alguma coisa intrabucal, um aparelho intrabucal, que você consiga ter uma resposta tão boa quanto o CPAP, ótimo. Quem é o divisor de águas de quando você vai usar um e quando você vai usar outro? Na realidade é o exame de polissonografia, que a gente vai ver a oximetria, vai ver quantas apneias ele fez, se foi apneia central, se foi apneia superficial, e verificar se, pelo índice de classificação, se ela é leve, média ou alta. Se for uma apneia alta, aí esse paciente inicialmente ele tem que ser encaminhado para o uso do CPAP. Se for leve ou moderada, os aparelhos intraorais eles têm sucesso praticamente garantido, e com algumas mudanças de hábitos, que mais à frente a gente volta a falar só sobre isso, que eu acho que é um assunto bastante interessante para a gente abordar. A apneia é uma procura muito grande dos pacientes. Os pacientes, cada dia que passa, eles se preocupam mais com esse problema de saúde. A gente vem passando por isso, né, ultimamente. Está todo mundo preocupado com a saúde. Hoje só se fala nisso, em saúde, 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 saúde. E a apneia é um problema sério em relação à saúde. É uma sobrecarga de tudo, de todo o sistema. Sobrecarrega o rim, sobrecarrega o coração, sobrecarrega os pulmões, sobrecarrega toda a estrutura corporal. E daí a importância de uma abordagem terapêutica eficiente para você poder tratar esses pacientes com qualidade. Isso é muito importante. Um outro tipo de abordagem, que também a gente vai falar numa fase mais à frente, são os pacientes que têm uma face harmoniosa, equilibrada, que não querem usar nem o CPAP, não tem indicação, mas não querem usar, e também não querem usar nenhum aparelho intrabucal. Existem esses casos? Sim, existem esses casos. Tem pacientes altamente vaidosos. Eu tenho inclusive um caso aqui de um paciente que arranjou uma namorada nova e ele não queria usar mais o aparelho intrabucal porque à noite ele não queria que a namorada ouvisse com o aparelho intrabucal. Então, tem isso? Tem isso. E o que a gente faz nesse paciente? Ele não quer usar nem o CPAP e nem o aparelho intrabucal. Vamos deixar o paciente sobrecarregar o coração, correr risco de morrer? Não. A gente pode fazer um tratamento, que é um tratamento padrão ouro para esse tipo de abordagem, que é um tratamento de avanço bimaxilar, que é uma cirurgia ortognática, mas com auxílio da ortodontia. A gente vai fazer um movimento com uma face harmônica, a gente vai fazer um movimento dentário para trás, recuando os dentes da bateria maxilar e mandibular, de modo que o cirurgião avance o processo maxilar, a maxila como um todo e a mandíbula como um todo, melhorando a passagem de ar. Isso é um tratamento que a gente chama de padrão ouro. É excelente, mas é um tratamento cirúrgico, para os casos assim, altamente indicados, altamente específicos, que funciona muito, muito, muito bem, que é justamente para esses pacientes que não querem usar nenhuma coisa nem outra. Falando agora de aparelho de apneia, a dúvida, qual aparelho eu uso? Existe uma infinidade de aparelhos para tratamento da apneia obstrutiva do sono, uma infinidade. Alguns aparelhos têm, mas com o mesmo princípio. Uns são com tubo telescópico, outros são com torno expansor, outros são com mordidas construtivas, alguns pré-fabricados, mas todos partem do mesmo princípio. Qual é o princípio? É você produzir um avanço na sua mandíbula, de modo que você melhore a passagem de ar e ao mesmo tempo evite que essa mandíbula recue quando você entrar na fase de sono profundo. O princípio é o mesmo. Quais são as queixas desses aparelhos? De acordo com cada modelo, as queixas vão de quê? Ressecamento da mucosa oral, dificuldade para você, às vezes, tomar uma medicação à noite, porque você tem que tirar o aparelho, às vezes são aparelhos
de bloco único, você tem que tirar o aparelho para você tomar uma medicação ou tomar um copo d'água durante a noite devido ao ressecamento. O desconforto em alguns pacientes momentâneos é por causa do avanço. Então esse avanço é um avanço que você tem que fazer devagar, com uma metodologia bem suave, de modo que haja uma acomodação principalmente do tecido muscular. Não adianta você avançar tudo de uma vez, como por exemplo no tratamento ortopédico funcional, que você faz um avanço de uma vez só. Não, esse é um avanço periódico, paulatino, suave, de modo que você tenha principalmente uma acomodação do padrão muscular, porque a musculatura, principalmente da mandíbula, vai tracionar a mandíbula para trás e você quer que a mandíbula caminhe para frente. Então esse cuidado na hora de avançar. Tem aparelhos que já vêm avançados, aí não tem jeito. Aí esses aparelhos eles são mais desconfortáveis. Os pacientes se queixam muito desses aparelhos, com avanços já pré-determinados. Eu acho que não existe fórmula, mas existe um consenso e principalmente o bom senso do profissional em fazer uma mecânica de avanço e perguntar ao paciente como é que você passou, você teve alguma dor, o que foi, como é que foi a sua noite, conforto, etc. Existe um grande questionamento em relação a esse avanço. O que o avanço pode produzir para a região articular, principalmente a região de ATM. Tá? Será que esse avanço vai produzir um desarranjo interno da articulação temporomandibular? Esse é o grande questionamento que alguns profissionais fazem. Não existe nenhum estudo que faz essa comprovação de que esse avanço ele vai produzir. Por quê? Porque não é um avanço permanente, é um avanço transitório. Então há apenas uma acomodação da articulação e uma acomodação da musculatura para uma situação. Você removeu esse aparelho, automaticamente a mandíbula volta para a posição de conforto. E a articulação, idem, não produzindo nenhum problema a nível articular a longo prazo. Não existe nenhum estudo falando sobre isso. Outro grande questionamento é com relação, como é um apoio dentário, se você tem alguma influência na movimentação dentária. Pode acontecer? Pode acontecer. Principalmente naqueles pacientes que têm um suporte periodontal reduzido. Esses pacientes com suporte periodontal reduzido, em que o aparelho ele é feito a ancoragem quase totalmente dos dentes, você tem que repensar essa abordagem. Se você vai fazer isso, se os dentes vão suportar essa força, porque é uma força muscular grande. Existem alguns estudos que estão fazendo para ajudar nessa acomodação em pacientes periodontais comprometidos, mas que precisam usar, pelo menos inicialmente, embora não tão indicados, você fazer um bloqueio muscular com toxina botulínica. Aliviar um pouquinho a pressão muscular, relaxar um pouco, para você ter menos efeito dentário, principalmente na fase inicial de adaptação do aparelho. E posteriormente o paciente vai acostumar a essa nova posição sem nenhum perigo. Mas, óbvio, a gente precisa acompanhar esse paciente clinicamente e radiograficamente, se for necessário, para verificar se está acontecendo alguma perda óssea, alguma inclinação exagerada. Na grande maioria das vezes não acontece nada, nem a nível articular, nem a nível dentário. O paciente sadio está, sadio ficará. Ele só vai ter uma mudança de postura transitória. Tá? Isso é muito importante. Essa ideia de que não vai causar. Então, esqueçam isso. Não vai, vou avançar, vai ficar avançado. Não, ele vai avançar só no período que ele estiver dormindo. Então, ele está dormindo, sei lá, 5 horas, 5 horas, 6 horas, 6 horas, 8 horas, 8 horas. O resto do dia, ele vai ficar com a posição mandibular confortável onde ele sempre ficou. Então isso não vai produzir alterações a nível de gerar um problema articular interno, um deslocamento de disco, uma compressão de disco, alguma coisa nesse nível. Se aconteceu, porque o paciente já tinha e o diagnóstico você não viu.
Essa é que é a realidade. Você passou meio que batido em relação a isso, em relação ao diagnóstico, que é uma outra coisa que a gente tem que avaliar nesses pacientes se ele tem algum sintoma articular, os pacientes que vão fazer avanço, para você não produzir, às vezes, um desarranjo maior. Às vezes o paciente está com processo inflamatório intraarticular e você faz uma mexida grande, brusca, um avanço muito grande, cria mais um processo inflamatório intraarticular. E aí o paciente pode relatar alguma dor, não necessariamente ao processo de avanço, mas sim já uma irritação do processo que ele já aparentava ter, ou já tinha, desculpe, já tinha em relação à inflamação articular, uma inflamação intraarticular, uma capsulite, por exemplo, inflamação de disco, alguma coisa assim. Espero ter contribuído com o conteúdo de hoje e se vocês quiserem se aprofundar mais, me sigam nas redes sociais.